Olá, muito bem-vindos ao nosso aulão de segunda noite, onde nesse espaço eu procuro trazer alguns temas com um espaço maior, um tempo maior de reflexão e troca, algumas aulas mais completas para que a gente possa aprofundar a nossa visão e o nosso aprendizado dentro de temáticas e dentro de assuntos que falem para nós, profissionais da área do desenvolvimento humano, pessoas que escolheram buscar o desenvolvimento humano e que estão atuando aí com pessoas, seja atendendo, seja treinando, seja, enfim, criando grupos para lidar com esses desafios subjetivos, internos, de percepção, de saúde emocional, de saúde mental, ou seja, toda uma área que nos desafia, né? Porque o fato de sermos profissionais dessa área não nos isenta de lidar com essas mesmas questões em nós mesmos, né? E ter essa habilidade de estar consigo mesmo e estar com o outro é um dos passos, é um dos treinos de habilidade que constantemente nós estamos precisando colocar atenção e aprimorar. E no nosso encontro de hoje, nesse aulão de hoje, o temão que vai chegar aqui é um tema bem especial, que vai direto ao ponto, algumas dores, alguns desafios, alguns confrontos com as nossas habilidades, que ao sermos profissionais, terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, coaches, enfim, ser esse profissional que está disposto a se sentar com alguém e olhar para aquilo que está por trás das ações ou as motivações, os comportamentos, das emoções, das vivências de cada ser humano que está presente, né, nesses locais, nos coloca muitas vezes em contato com essas dores que eu me refiro e com esses desafios. Então, a gente vai falar um pouquinho da síndrome do impostor e a gente vai falar também da síndrome do Messias Salvador. A gente vai falar desse local que muitas vezes nós somos colocados, de ou nós temos que ter uma perfeição como ser humano, de uma vez que eu sou terapeuta, então não tem sentido eu ficar nervosa, exemplo. Ou o outro, quando tem uma experiência com você, né, o seu cliente, que ele é tocado, que algo nele muda, que ele sente que se transformou, ele olha para você como aquela mão salvadora e te endeusa. Então, a gente também a todo momento está sendo desafiado a como eu não entro neste lugar de ser o Deus de alguém ou algo assim. E a todo momento a gente pode estar sendo convidado a ocupar esse lugar, né? E muitas vezes a gente vai ficando com a sensação de que é a nossa tarefa promover, né, essa salvação, essa cura, essa transformação no outro, no sentido de somos nós que fazemos. E aí isso pode gerar ainda mais cobrança interna. E também, dentro da temática da síndrome do impostor, muitas vezes nós somos muito bons profissionais, excelentes, com grande capacitação, e algo lá dentro não consegue sentir isso, se critica muito, se coloca para baixo, se cobra demais, não consegue perceber o que se refere à própria competência ou o que se refere a si mesmo no seu trabalho, enfim. É o set terapêutico é um grande ambiente, é uma grande, eh, um grande ambiente com potencial de gatilhos em nós, que se a gente não fica ciente desses gatilhos ou se a gente não começa a levar atenção para eles, com o passar do tempo a gente pode estar completamente perdido nessas questões, humanas e em especial que estão ligadas à nossa atuação, né. Da mesma maneira, quando um artista, né, por exemplo, um artista fica famoso, um cantor, um ator, alguma coisa assim, e ele tem os fãs, né,
e ele passa a ser endeusado e perseguido e buscado, e eu amo você, etc, etc. E aí isso pode ser, né, um grande desafio para essa pessoa sustentar esse lugar de tantas expectativas e tantos olhares e tantas admirações, né? Não é incomum nós vermos aí os artistas lidando com grandes questões emocionais, com grandes dores, por estarem a todo momento nesse lugar de atender à expectativa de alguém que o admira, né? E a nossa profissão, ela também, muitas vezes, faz isso com a gente, né? Busca, espera. Você é a minha última saída, você é a minha salvação, eu não sei mais o que fazer, né? E por aí vai. Então, diante de todo esse cenário, onde a gente está lidando com dor humana, onde a gente está lidando com lugares sensíveis dos seres humanos, onde a gente está lidando com essa busca de solução de alguém, né, de ser a solução, ser o caminho para a solução de alguém, a gente precisa então olhar para nós e como esses temas chegam até nós, como esses temas calam dentro de nós, falam dentro de nós, como você se sente dentro dessa área, dentro dessa profissão, mediante a esses convites constantes, né? Que nós ou sejamos completamente perfeitos, ou que sejamos esse Deus, essa coisa endeusada, pelo fato de ter contribuído com o processo de alguém. Então, eu gostaria primeiro de falar dessa temática de será que pelo fato de eu ser da área do desenvolvimento humano, de eu ser um terapeuta, de eu ser um psicólogo, de eu ser um coach, de eu ser qualquer um dos títulos que você utiliza, que te coloca dentro dessa área de lidar com pessoas, dispara em você a ideia de que eu não posso, ou eu seria muito ruim se soubessem, ou se eu deixasse transparecer as minhas dores, a minha vulnerabilidade, às vezes que eu perco a cabeça, às vezes que não consigo controlar as minhas emoções, ou dar conta delas, né? Como é que é isso para você? Como é que você lida com esse desafio de estar num lugar, num cargo, numa profissão, que você propõe o trabalho da gestão emocional, né? Ou da saúde mental, e em alguns momentos da sua vida, ou em muitos, você não se vê capaz de lidar com as suas próprias questões, elas se tornam maiores que você, ou extrapolam, ou caem do caminhão. Como que é isso para você? Você sente que você consegue 100% do tempo atender ou dar conta de todos os seus processos, de todas as suas temáticas, de todas as suas dores, de tudo que a vida te desafia, de maneira equilibrada, de maneira coerente, sabendo colocar, nomear, processar, sem escapar nenhuma vez. Como é que é isso para você? É, atualmente, pelo fato de eu dar formação, formar profissionais da área e atender muitos profissionais da área, eu estou trazendo esse tema porque essa é uma questão que sempre aparece. Uma questão do tipo, eu não sinto que eu vivo aquilo que eu faço como processo nos meus atendimentos. Eu sinto vergonha de mim mesmo quando eu não consigo não brigar, quando eu não consigo expressar exatamente o que eu quero, quando eu não consigo dizer sim ou dizer não. Exemplo, é muito comum você atender em consultório pessoas que vêm com essa questão, eu não consigo dizer não, não consigo dar limite, ou eu não consigo dizer sim, eu não consigo receber. E aí quando eu sou terapeuta que escuto isso, e eu sinto que eu também não, né? Exemplo, essa pode ser uma temática da pessoa, eu fico
assim, rendido dentro de mim mesmo, né? Isso me desengatilha, né? E ao mesmo tempo, quando eu atendo essa pessoa, faço o processo, vejo que faz sentido, aquilo ajudou a pessoa, mas lá dentro de mim dá uma sensação de ser impostor, de poxa, nem eu dou conta disso, como é que eu posso conduzir alguém, né? São aquelas comparações que a gente faz, a pessoa tem um monte de problema financeiro e está dando treinamento de prosperidade, ou enfim, ensina saúde, mas não pratica saúde. São essas incongruências, né? Que a gente olha e fala, uau, será que tem sentido isso? E aí surge uma outra pergunta, é possível ser 100% congruente? Né? Tudo que eu falo, tudo que eu ensino, tudo que eu sei, eu consigo vivenciar? Né? É possível? Não é possível? Enfim, todas essas reflexões estão presentes hoje aqui no nosso encontro. Então, quando eu observo isso nos atendimentos, quando eu troco com os terapeutas, com os colegas, de como é isso para você, essa autocobrança constante e esse autovigia interno é bastante comum, é bastante presente, não é, não é de se espantar que seja assim, né? E o que eu sei, à medida que a gente trabalha e nas trocas que eu tenho com os profissionais, o que eu percebo é que o que pode nos apoiar, uma vez que somos seres humanos e temos as nossas temáticas, é o quanto nós estamos treinando as habilidades ou o quanto nós estamos tendo um processo que nos apoie a lidar com isso quando isso acontecer. Uma vez que vai acontecer, uma vez que a gente vai ter os nossos temas desengatilhados, uma vez que nós somos um processo humano como todos os processos humanos em desenvolvimento, e não acredito que é possível você ter todas as suas questões resolvidas e aí então você pode se sentir digno de ser terapeuta de alguém, né? Não acho que que é esse o caminho, a possibilidade, porque o nosso processo de desenvolvimento, o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de cura, transformação, seja lá o nome que você dê para isso, ele é constante, ele é para sempre, ele é para o resto da vida, nós estamos aprendendo e nos desenvolvendo até o último suspiro. Então, essa ideia de só depois que eu posso, é uma ideia, além de nos judiar demais, causar muito autocobrança, é uma ideia muito dual, muito mecanicista, é aquela ideia analítica e processual do tipo, só depois de A pode vir B, e as coisas não podem acontecer de forma simultânea, né? E cada vez mais a gente percebe, né, através da inteligência sistêmica e de tudo que a gente está vendo, seja da física quântica, e toda essa visão dessa possibilidade do simultâneo, dos paradoxos acontecerem em nós, porque nós temos paradoxos, nós temos esse funcionamento, então aí a gente começa a encontrar o caminho para poder dar conta do que é nosso e receber e trabalhar muito bem com o que é do outro. Né? A metáfora o mito do curador ferido, né? do centauro Quiron, que tinha a sua ferida, que não tinha cura, e ele era um ser imortal, então na busca dele de curar a própria ferida, ele também foi se tornando um grande curador, né? Através da jornada dele, nos fala disso, né? Kiron, ele não se tornou um grande curador depois, ele se tornou um curador no processo de cuidar da sua ferida mortal. Ao tratar a sua ferida mortal, ele foi se tornando um grande curador. Então, as duas coisas aconteciam. E esse é o caminho, e esse é o processo que eu acredito ser o caminho possível para nós, seres humanos, que escolhemos ser terapeutas, coaches, psicólogos, enfim. À medida que nós vamos descobrindo as nossas potencialidades, que nós vamos cuidando das nossas temáticas, que a gente vai se conhecendo no que foi difícil e no que é possível, né? À medida que a gente vai
transformando questões nossas, aprendizados e tudo mais, e vai cuidando de todo esse universo interno em nós, a gente vai se tornando cada vez melhor na nossa técnica e na nossa habilidade. E ao vivermos isso, e ao realmente permitirmos esse processo em nós, isso também nos torna, dentro do processo do set terapêutico, mais empáticos, mais claros. E quando alguém fala de uma temática que é sua, pelo fato de você estar se sentando com a sua temática, isso te dá uma empatia muito mais acurada, não no sentido que você sabe qual é a questão da pessoa, pelo fato de ser um tema igual ao seu, ou que recebeu o mesmo nome, mas pelo fato de, nossa, como eu me sinto humano, tanto quanto essa pessoa que está aqui, né? E quais são os caminhos que possibilitam lidar com essa temática. Isso é muito legal, porque isso nos coloca, diante dessa pessoa que estamos atendendo, numa relação humana, né, de dois seres humanos, utilizando as suas habilidades, potencialidades e inteligências a favor de abrir espaço para soluções, para resoluções, para fluxo, para toda a potência que existe em nós, em níveis inconscientes, em níveis implícitos, poder vir e aí então a alquimia acontecer. Então eu acredito que o profissional dessa área que realmente cuida de si mesmo, cuida desse universo interno, acaba, por consequência, saindo dessas síndromes de impostor ou salvador, o nome que se queira dar, porque isso te coloca numa congruência real de processo, não de conclusão. Né? Você sabe quando você está com alguém, você tem essa clareza quando você recebe alguém, que esse alguém que está na sua frente é um processo contínuo, né? Que isso que você está proporcionando ali vai continuar, né? Não tem uma coisa pronta, não tem um fim, não, agora acabou, né? Não tem mais nada, tem um processo acontecendo na pessoa, né? Então, à medida que você se dá conta disso, e à medida que você vê esse processo desabrochando, e mesmo que ela encerre o processo terapêutico com você, você tem a consciência que como ser humano, aquela riqueza do mundo interno daquela pessoa e todas as seus aprendizados e suas questões e seus desafios, etc., vão também encontrar novos desafios e novas questões. É como à medida que você vai abrindo espaço, tem mais espaço para download de arquivos, né? Então, às vezes, a gente está trabalhando algo em nós que está ligado, por exemplo, à autoestima, ao relacionamento consigo mesma, como eu me vejo, isso se resolve e se transforma, e então isso me abre espaço para as temáticas dos relacionamentos. E aí a pessoa vai e olha para isso e desenvolve um monte de habilidade, percepção, mudança, começa a ter relacionamentos mais saudáveis, e aí isso abre espaço para ela buscar o seu propósito de vida. E aí ela começa a olhar para as questões de propósito de vida, as carreiras que escolheu, que não escolheu, e do que tá bom, do que não tá bom. E aí ela começa toda uma história, toda uma jornada a respeito desse qual é o legado, o que eu quero deixar para o mundo, o que eu quero contribuir para o lugar que eu atuo, etc. E aí isso dá espaço para as questões familiares, para a relação com os filhos ou com os pais, enfim. Né? Então, à medida que a gente vai indo, vão abrindo espaços de novos lugares de conhecimento, de novos lugares de organização interna que aconteceram, ou seja, eu dei um passo e esse passo me permite um outro passo, que só é possível devido a esse primeiro passo que eu dei. Então é isso que eu quero dizer, que não tem fim dentro dessa visão de autoconhecimento, de desenvolvimento, de transformação. Agora, obviamente, que dentro de questões a gente pode ter processos que se abrem e se fecham, que se completam como ciclos, e abrindo assim novos ciclos, né? Então, cada ciclo tem um processo de começo, meio e fim, e o processo é um processo contínuo, né? O ser humano é um processo contínuo. E isso também nos leva para uma outra reflexão, que é, se somos um processo, né? Se somos um processo de aprendizado,
cheio de histórias, memórias, vivências que carregamos em nós, no nosso corpo, da nossa respiração, na nossa musculatura, no nosso inconsciente, ou seja, tem um montão de coisa aqui em nós que a gente nem não se lembra, não está disponível só pela minha vontade deliberada de pensar sobre, né? Principalmente memórias que estão antes da fase das memórias declarativas, seja a fase intrauterina, 1 ano, 2 anos, 3 meses, 4 meses, ou seja, nós temos um arsenal de informações, né? Todo um funcionamento inconsciente em nós, né? A gente tem essa vastidão de coisas e tudo em processo de ebulição constante. Não faz muito sentido essa ideia que a gente tem em relação a nós mesmos de eu sou assim, ou eu sou assado, ou eu sou cozido. Porque qualquer definição nesse sentido, singular, ela elimina todas as outras possibilidades ou todas as outras formas de expressão de ser esse processo, né? De ser esse processo contínuo. E os nossos clientes também se enxergam assim, né? Eu sou fulano que é de tal forma e vem com essa fala, né? Ou eu sou ansioso, eu sou difícil, eu sou teimoso, eu sou depressivo, eu sou. E isso vai colocando a gente dentro de uma visão como se a gente fosse essa coisa estática, pronta, que está parada ali. E aí que a coisa fica muito difícil, né? Se a gente se enxerga assim e a gente vai receber pessoas que se enxergam assim, vão ficar 2 blocos ali paradinhos, tentando se trabalhar já definidos, né? Então, eu sou pedra, o que eu posso? Eu posso ser uma pedra colorida, eu posso ser uma pedra mais quadrada, mais redonda? Mas espera aí, eu não sou pedra. Algo em mim é como uma pedra e eu sou um espaço, um processo acontecendo que nesse momento está se relacionando, está se dando conta de uma questão, uma temática sobre si mesmo, né? Ou sobre algum tema da vida, mas nada desses temas nos definem, ou não deveriam nos definir, né? Então, enquanto profissionais dessa área, essa flexibilidade de percepção de si mesmo, essa consciência de processo, essa clareza em relação ao que eu acredito, ao que eu sinto, ao que atua em mim, e a todos esses lugares atuando, é o que vai me dando conforto e relaxamento de tá tudo bem, tá tudo bem que isso esteja aqui. Tá tudo bem que eu tenha uma emoção que pode ser difícil e muitas vezes ela se torna maior que eu. Está tudo bem que eu tenha alguma crença limitante que ainda não se transformou e que eu esteja trabalhando nisso. Está tudo bem que eu esteja enfrentando um luto de um divórcio, de um relacionamento, já é o segundo, já é o terceiro, e isso dói, e eu vou lá para o meu consultório e vou encontrar esse tipo de história. Está tudo bem. Está tudo bem se você estiver aí cuidando disso, né? Sempre falo, tá para sair agora o e-book Terapeuta de Si, e então de outras pessoas, onde eu aprofundo ainda mais essa reflexão de para a gente poder estar com alguém, né, e se sentir congruente, não perfeito, se sentir pronto e não salvador, né? Se sentir capaz, competente, habilidoso e não um Deus salvador que vai lá e tira a dor de alguém, né? Que tem essa possibilidade, para a gente ser simplesmente um ser humano com grande potencial de execução de uma técnica, de profissionalismo, de competência. Isso é super possível se a gente aprendeu a cuidar da gente, né? Isso nos dá essa sensação de congruência, isso nos dá o nosso tamanho correto, nosso tamanho humano diante de outro ser humano, apoiando o processo dele. Claro que a gente tem mais manejo que o outro ser humano, porque estamos estudando isso, estamos nos desenvolvendo nisso, fazemos os nossos processos, os nossos treinos de habilidade, estamos cada vez mais nos habilitando para isso. E ainda assim, isso não nos tira desse lugar de ser ser humano, que maneja um processo, mas que o processo não está na nossa mão acontecer
no sentido de que botão que eu aperto lá para aquilo mudar, né? A gente consegue conduzir um processo com alguém de acordo com a abordagem e o trabalho que você faz. E a alquimia que acontece no outro, a maneira como o sistema dele vai se mexer, a maneira como as crenças deles vão se reorganizar, a maneira como o sistema dele vai processar esse manejo, isso pertence ao outro, né? Não nos pertence. E aí isso nos libera desse lugar de salvador, ou de messias, ou de endeusamento. Por mais que a pessoa te agradeça, por mais que ela atribua a você a própria cura, e a gente pode receber essa gratidão de coração aberto, a gente fica feliz de saber que o nosso trabalho apoiou o desenvolvimento de alguém. Ainda assim, lá dentro a gente sabe que eu recebo essa gratidão e eu sei que eu conduzi o processo, mas a alquimia pertence a essa pessoa. Eu gosto muito da metáfora do cantor, eu já trouxe algumas vezes aqui, e a cada vez mais isso vai ficando claro para mim, que o cantor pode ter uma linda voz, né? Pode ter um timbre maravilhoso, aquela voz que quando você ouve, você fala, uau, parece um anjo, né? E ainda assim, a habilidade dele de saber usar essa voz, né? Saber como colocar a voz na nota certa, na entonação correta, que dá esse senso que me toca. Por mais que ele esteja fazendo isso com o som, através das cordas vocais dele, através da voz dele, esse efeito que ele me causa não pertence a ele, pertence à música. Ele pode ser um cantor maravilhoso. Ainda assim, a música não pertence a ele. O efeito que a música causa na plateia é a magia, é a alquimia, é o mistério que não pertence a ninguém. Pertence à própria música, à própria magia, ao próprio mistério. Então, só ter uma boa voz, ter uma linda voz, ser um cantor com uma grande extensão vocal, aquela voz linda, não é suficiente se ele não souber como usar essa voz, como coordenar o som, a respiração, a entonação, a projeção da voz dele para que ela alcance esse potencial. Então, o que esse cantor vai precisar fazer? Ele vai precisar fazer exercício vocal, ele vai precisar fazer vocalize, ele vai precisar conhecer o instrumento dele. Ele vai precisar conhecer qual que é a extensão que ele alcança, qual que é a área de canto que é o canto dele, e inclusive, à medida que ele vai fazendo esse processo de autoconhecimento e esses exercícios e vai desenvolvendo, até essa extensão vai se ampliando, né? Até a capacidade de sustentação em notas mais agudas vai ficando mais segura e mais firme, se ele fizer esse trabalho. Se ele não fizer esse trabalho, ele vai cantar, porque ele tem a voz bonita, o timbre, mas ele vai mais gritar do que cantar. E com o tempo, ele vai perder. Ele não só vai perder porque ele vai machucar as cordas vocais dele, vai criar calos, vai criar feridas no dom dele, como também ele não vai conhecer o tamanho da potência do dom dele. Nós, terapeutas, também. Não adianta só a gente ter dom para cuidar de pessoas, dom para ouvir, dom para acolher, ter um grande dom de ser um Chiron, né, um centauro, um curador, se a gente não conhecer qual é a nossa escala, não aprender a usar essa potência, não cuidar dela e do desenvolvimento dela, para que a gente possa emitir esse som e permitir que esse som toque o outro através da alquimia de cada um, sabendo que isso que está acontecendo lá não me pertence. Então eu posso ter um super dom como terapeuta e aí eu vou lá e faço o meu trabalho, eu estudo, eu pratico, eu cuido de mim, eu cuido do meu processo interno, eu aprendo a conduzir e aí eu vou e faço o meu processo terapêutico dentro da abordagem que eu escolhi e eu sei que aquela alquimia pertence àquele ser humano, isso me deixa ser humano. E me isenta dessas síndromes tão apertadas e que nos judiam tanto, que nos cobram tanto. A gente já tem nossos temas, ainda tem mais uma cobrança interna de ser perfeito para poder fazer um bom trabalho. Não se trata de ser perfeito, se trata de ser congruente, se trata de
saber que se eu quero cantar, eu preciso cuidar e aprender a usar a minha voz. Se eu quero cuidar de pessoas, eu preciso cuidar da pessoa que sou eu também. À medida que a gente aprende isso, o nosso canto fica cada vez mais lindo, cada vez mais potente e com a potência de tocar mais e mais pessoas. Então a gente precisa desse treino de habilidade em relação ao nosso dom. Cuidar do que está lá dentro, cuidar de como eu coloco, conhecer qual é a minha extensão, quais são meus temas de calcanhar de Aquiles, quais são os meus temas que estão tranquilos hoje, que eu tenho mais potência, né? Será que eu tô num momento para pegar todos os temas? Será que eu posso cantar todas as notas? Tem algum cantor que pode? Então, essa metáfora do canto, ela me ajuda a me lembrar que a gente faz arte. A gente está trabalhando com tocar outros corações, né? Tocar outras vidas, assim como a arte e o canto fazem, né? A gente precisa se lembrar que a arte e o canto, o efeito da arte e do canto não nos pertence. E a gente precisa lembrar que cada um desses artistas aprenderam a usar o seu dom. Nós também precisamos disso. Nós precisamos aprender a usar o nosso dom. Fora tudo isso, um bom cantor também precisa descansar, precisa proteger a própria voz no sentido de não ficar tomando gelado e algumas outras coisas. Tenores precisam fazer horas de silêncio para descansar a voz. Então nós também precisamos ter diversos cuidados com o nosso instrumento. Nós precisamos de repouso, nós precisamos de nutrição, nós precisamos cuidar do nosso ambiente para que a gente possa se sentir nutrido e energizado. Nós precisamos respeitar os nossos processos fisiológicos e humanos, nós não somos super-heróis. Nós podemos em algum momento sim ter sido o herói de alguém, ou o mestre, né? Se a gente olhar por arquétipo da jornada do herói, o mestre na jornada de alguém, e ainda assim nós somos humanos, com as nossas limitações, com os nossos desafios, com as nossas necessidades, que precisam estar inclusas dentro desse processo. Então, se você vem sofrendo, seja pela síndrome do impostor, síndrome do Salvador Messias, se sentindo responsável pela alquimia do outro, no sentido que é você que faz o processo acontecer dentro do outro, reflete sobre tudo isso que a gente está conversando hoje. Reflete, como que eu estou cuidando das minhas cordas vocais? Como é que eu estou conhecendo o meu potencial? Como é que está o meu mundo interno? Como é que eu tenho sido terapeuta de mim? Como que eu tenho abraçado as minhas vulnerabilidades e as minhas limitações humanas, para então eu estar congruente, pleno, na frente de outro ser humano, convidando ele para esse processo de cuidar dele, de ser o guia do processo dele. O melhor guia é aquele que foi em mais lugares, né? Então, quais lugares você visitou aí dentro, para que você possa então apoiar o seu cliente nessa visita ao mundo interno dele, de maneira íntegra, não perfeita, não totalmente resolvido, eu nunca mais fiquei nervoso. A gente vai continuar tendo desafios. É a nossa habilidade de se sentar e fazer os nossos exercícios vocais que vai nos dizer o grande cantor que somos e seremos cada vez melhores, ou se a gente vai gritar, gritar, gritar até perder a voz, porque a gente exaure pela autocrítica, exaure pela cobrança interna, exaure pelas demandas que não param e as pessoas vão te cobrar cada vez mais que você resolva o problema delas, ou a dor dela, ou o que quer que seja. Isso machuca nossas cordas vocais até que a gente perde as extensões que já viemos prontos para alcançar. E a gente está precisando de muitos bons artistas para tocar muitos corações. E se você escolheu essa carreira, tenho certeza que você tem esse dom e que você pode ser cada vez mais cuidadoso com esse dom que você carrega aí, aprendendo cada vez mais a ter abordagens, processos, caminhos para cuidar de você. Eu acho que essa escolha é fundamental, que você precisa encontrar ferramentas caso você não as tenha e que a gente aqui pode encontrar juntos, tá certo?
saber navegar no próprio mundo interno através de processo, ter um caminho. E eu não posso ir embora sem falar que a focalização nos ensina isso. E que depois que eu encontrei a focalização, isso mudou, deu outra qualidade para o meu canto e ficou muito mais fácil cuidar da minha voz. Eu vou falar sobre isso também no e-book, fica ligado. Esse e-book aí tá saindo, acho que até o finalzinho da semana. E quarta-feira nós temos nosso encontro marcado às 15 horas na live, com outro temão aí para vocês, para a gente continuar trocando, continuar se apoiando, continuar na nossa jornada de tocar corações com a nossa arte. Uma boa noite, espero encontrar vocês na quarta-feira na nossa live. Até lá!